na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome santo. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, Senhor, em que passamos. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de nós podermos estar aqui nessa noite para prestar o nosso culto a Ti, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, aquele que vai ministrar os louvores, aquele que vai ministrar a Tua palavra, a mensagem dessa noite, Senhor. Usa poderosamente os Teus vasos nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um que chegou até este lugar, que venho buscar, Senhor, algo vindo da Tua parte, Senhor. Meu Deus, abençoa aqueles que também estão a caminho da Tua casa de oração, Senhor. Guarda no caminho, cobre-os com Teu sangue, até eles chegarem até este lugar, Senhor. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pelas vitórias, Senhor. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos tem alcançado. Obrigado pela oportunidade de estarmos respirando, Senhor. Quantos que muitos, Senhor, nessa noite, quem sabe, estão lutando pela sua própria vida, Senhor. Estão lutando para respirar, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, com o privilégio de podermos respirar, de podermos estar vivos para adorar e engrandecer o Teu nome santo. Pai, muito obrigado por tudo que Tu tens feito. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Obrigado pelas lutas. Obrigado pelas vitórias, Senhor Jesus, que Tu tem nos alcançado. Nos guarda, nos protege, nos abençoa com o Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O mercado está vazio. Seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões De trens vazios passam rua e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruições. E está deserta, sua agitação parou. Sem a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. veja multidões Subindo, ouço um coro angelical. todo o céu Está se abrindo, bem-vindo sem igual. como o som Onde muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. O Rei está voltando.
voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Amém. Dê uma salva de palmas a ele que está voltando. Não demora, não tarda. Muito mais perto agora do que qualquer outro tempo. Mais perto hoje do que ontem. Ontem um dia já se passou. Hoje nós podemos esperar. Ele disse que poderá vir à meia-noite, ao chegar da meia-noite, um pouquinho depois. Não é para esperar exatamente a meia-noite, mas ele vem. Ele vem com um abrir e fechar de olho, num piscar de olho. A Bíblia diz, Jesus mesmo dizendo que a sua volta seria como o piscar de olho. Mas também ele diz que seria como o relâmpago que sai do Oriente e mostra-se no Ocidente. Tão rápida, tão de imediato será a vinda do Senhor. Tão feliz, irmãos? Digam aleluia! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, daí você pode então perceber pra ele a... Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize, quero que valorize o que você tem. Importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor. Aí eu venho falar do valor. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, daí você pode então perceber pra ele algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Sai do teu banco agora, vai até onde está o teu irmão. Está chegando, já chegou? Enfim, sai do teu banco e mostra bem para ele assim, com o dedo assim. Você pode fazer assim, ó,
aquele dedo chamado fura-bolo. Diga para ele assim, ó: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Agora diga mais alto ainda: por que você tem valor? O Espírito Santo, ele se move em você. Aleluia! Mais forte essa salva de palmas para ele. Digno, ele é digno. Diga assim comigo: Jesus é digno de receber a honra, a glória e uma salva de palmas muito forte a ti, Jesus. Vamos lá, vamos com as mãos. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Mais uma vez, diga: digno. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos, anjos e querubins diante do trono, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Cante de novo: anjos e querubins, anjos e querubins diante do trono, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Mais uma vez declare a santidade dele. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Com muita alegria agora, vamos cantar todo ele de novo, de todo o nosso coração, declarando: digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins, anjos e querubins diante do trono,
uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. De novo, tu és santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. Só as irmãs cantam agora adorando. Só nós os gaúchos, só nós. Tu és santo. Vamos lá, mais forte. Santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. Só os jovens. Para Jesus agora, todos nós. Tu és santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. Com as mãos lá em cima, ó. Pode aplaudir, mas com as mãos lá em cima. Tu és santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia! Glória a Deus. Como vamos esperar Jesus voltar? Declarando, enchendo essa terra da santidade ao seu nome. O céu é com os anjos. Isaías 6 fala: os céus é com os arcanjos, querubins. A terra é com você e eu, é com nós. Se você fechar a tua boca, é menos um. É menos um, mas não vai dizer que vai terminar a glória de Deus na terra porque você não quis, não, é menos um. Só que a glória de Deus vai tomar o quadrante dessa terra, é profético. O mundo está em abalo, o mundo está em abalo, e mais coisas têm surgido para abalar mais ainda. Porém, a igreja não depende do mundo, embora estando no mundo, mas não dependemos do mundo. Vivemos aqui neste mundo, mas dentro de nós está o quê? Deus, a glória de Deus. Levante a mão e diga comigo: eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Dentro de mim está a glória de Deus. Agora sim, essa salva de palmas. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão Juliano, como introdução desse culto.
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ler em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que a recompensa os que buscam. Se nós não tivéssemos fé, não adiantava nós estar aqui, né, irmão? Então nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível nós estar aqui hoje. Sem fé não adianta nós estar aqui hoje. Se nós não tivéssemos fé, não adiantava nós estar aqui hoje. Nós estaríamos fazendo o que aqui se nós não tivéssemos fé? Eu tive fé que as coisas para mim iam mudar. Eu tive fé em Deus, que um dia Deus ia me livrar das coisas que eu fazia de errado. Eu tive fé que um dia Deus ia me libertar das coisas que eu fazia errado. Eu tive fé que um dia eu ia estar aqui falando o que eu estou falando hoje para a igreja. Tudo isso é movido na base da fé. E através da fé eu agradeço a oportunidade. Amém? Muito obrigado, irmão Juliano. Uma bênção do Senhor. Nós vamos ouvir o irmão Ari agora falando alguma coisa sobre a nossa campanha da nossa van. Eu quero saudar a irmã da igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, nós temos um trabalho na igreja. E quando Deus dá a oportunidade para nós fazer o trabalho da igreja, a obra da igreja, nós temos que se dedicar, cada um de nós. Porque cada um de nós tem uma vocação que não veio de nós, veio do Pai lá de cima, né? Queridos, nós temos com esse trabalho, não é eu que inventei, não foi o pastor que inventou, e não foi o outro irmão que nos ajudou para fazer essa campanha. Para nós fazer essa campanha para adquirir um micro-ônibus para a igreja. Não é para trabalho meu, não é para o trabalho do pastor, é para o trabalho da igreja. Então, não foi o irmão Ari que fez isso aqui. Foi a obra de Deus que adquiriu isso aqui. Cada um desses blocos. E está ali, ó, esperando o ganhador. Mas agora, para ter o ganhador dessa, nós temos de vender todos esses carnês. Eu queria que cada irmão nos ajudasse a se unisse. Não fui eu nem o pastor que fizemos isso aqui. Nós fizemos isso aqui, foi num bloco de irmãos, para conseguir o micro-ônibus para a nossa igreja, para o trabalho da igreja. Irmãos, eu peço que ajuda nós, do jeito que puder. Aqueles que não podem vender, se querem ficar com o bloquinho inteiro, pode ficar, mas ajude nós, porque já está chegando os dias, e quando chegar o dia nós temos que ter tudo eles vendido, para nós poder fazer alguma coisa já de começo. Eu peço para vocês e agradeço cada um. Aquele que não pegou ainda, corre no irmão ali lá do porteiro da igreja, nosso irmão lá, Ismael, é o responsável, ele e a esposa dele que está junto. Nós temos nessa batalha, Também não foi o irmão Ismael que inventou, e não foi a esposa dele que inventou isso aqui. Foi Deus que nós procediu fazer essa obra. Então, como nós fizemos essa obra, através de Deus, nós teremos de fazer o esforço para cada um de nós poder ajudar naquilo que for impossível para nós vender isso aqui. Eu peço para cada um de vocês, agradeço e digo, irmãos, mais uma vez,
ajuda e colabora com nós, né? Colabora com nós para nós não ficar, né, com um bloquinho aí para trás. Vamos fazer um esforço. Se vocês querem se reunir num domingo, no sábado, num domingo, ir lá na praça, para nós pegar um bloquinho aqui e vender lá na praça, que tá cheio de gente nos domingos lá, né? No dia que for, né, quiserem me convidem, né, que eu estou disponível para ir lá na praça, vender uma rifa lá no centro, aonde fazer tudo aquele centro. Se vocês me acompanharem, eu estou disponível de vocês, tá, irmãos? Porque isso aqui é para a obra de Deus, né? Irmãos queridos, eu quero deixar uma mensagem para cada um de vocês. Vocês sabem que o amor ao próximo nós temos de ter dentro da nossa casa ao começo, para depois nós distribuir para aqueles que estão em casa, na rua, o amor ao próximo. Eu não estou dedicando isso aqui pela minha vontade, porque Deus me deu agora que devemos de amar o próximo, nós devemos adorar o próximo, porque o fim já está chegando. Mas só Deus sabe como vai chegar. E aquele que foi batizado pelo Espírito Santo, ele está ouvindo, né? Que não é palavra do seu Ari, não é palavra do pastor, é de Deus lá em cima que está nos avisando. E eu agradeço e deixo essas palavras em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Ari. Logo, logo vai ser realizado essas tarefas. Vamos ouvir a irmã Ivanete com uma palavra sobre o dízimo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou ler uma palavra em 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o próprio propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama nas nossas vidas. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. Amém? Eu vou contar um leve pequeno testemunho, porque o tempo é corrido, de que Deus foi fiel na minha vida. Eu já contei esse testemunho, mas muitas pessoas aqui são novas, não conhecem ainda. O quanto Deus foi fiel na minha vida. Por isso hoje eu sou grata a Ele. Por isso eu sou dizimista ao Senhor Jesus. Há um tempo atrás, logo quando eu peguei a Margarete, eu fiquei 1 ano sem receber o benefício dela, por causa que teve todos os trâmites para passar ela para o meu nome, pegar a guarda. Então, o benefício dela foi cortado 1 ano. Então, eu não tinha renda nenhuma e só tinha a renda do meu marido alemão. Então, um dia eu estava na minha casa, já quase, não cheguei a passar necessidade, mas estava quase sem as coisas dentro de casa. Mas eu não era dizimista ainda. Recém tinha começado na caminhada com Cristo Jesus, mas Cristo já era fiel comigo. E então eu abri o meu balcão, quase não tinha mantimento, e eu orei ao Senhor e disse assim: Senhor, não deixe faltar nada na minha casa, principalmente o leite da Margarete,
porque se o Senhor me deu essa missão de cuidar dela, eu não aceito deixar ela passar necessidade junto comigo. Se o Senhor deixar eu passar necessidade, eu entendo, mas ela não, porque ela não entende. E eu não aceito isso, Senhor. Por isso, não deixe faltar nada na minha casa. Eu orei e fiz essa oração. Eu disse, o Senhor sabe o que está faltando dentro da minha casa e o que não está. Naquele momento, depois de uma hora que eu orei, como tem Deus no céu, apareceu uma pessoa enviada por Deus. Eu digo que é enviada por Deus, um senhor ali do Baril. E ele me disse assim, aqui que mora uma menina deficiente, assim. Eu disse, é aqui. Ele me disse assim, eu vim trazer uma caixa de leite, de leite para ela e umas comidas, uns mantimentos. Não é muito, mas eu creio que vai ajudar. E naquilo eu sabia que era o Senhor que tinha enviado aquele Senhor para me trazer, para me suprir aquilo que eu tinha pedido ao Senhor. E ele disse assim para mim, enquanto a senhora não receber, enquanto a senhora não estiver recebendo o benefício, eu me comprometo todo mês vir trazer uma caixa de leite para ela. Não vai faltar o leite. E certamente ele cumpriu com a palavra dele. Nesse ano que eu fiquei sem receber, ele me trouxe as caixas de leite, às vezes ele trazia mantimento, mas às vezes não trazia, só trazia o leite, mas eu estava grata igual, porque Deus estava cumprindo com aquela minha oração que eu tinha feito, que não era para faltar para ela. Poderia faltar para mim, mas não para ela. Deus cumpriu, Deus foi fiel comigo. Por isso hoje, eu sou muito grata a Ele e sou fiel a Ele. Virei dizimista, porque Deus foi fiel comigo naquela hora. Então, quando eu, muitas vezes eu não tenho para mim dar ao Senhor, eu fico muito triste. Porque naquela época o Senhor Jesus foi fiel comigo. Mas eu sei que hoje eu sou grata, sou fiel a Ele. Quando eu posso, eu sou fiel ao Senhor Jesus. E Ele sempre está me abençoando, nunca deixou faltar nada na minha mesa. Eu agradeço muito a Ele. Por isso, essa palavra, eu deixo a vocês, que cada um dê com alegria, não com tristeza. Dê a sua oferta, o seu dízimo, porque o Senhor retribuirá as suas necessidades. O Senhor Jesus, Ele não promete riquezas, Ele não promete dinheiro, financeira, riquezas para nós aqui, materiais. Mas Ele promete uma vida abundante, uma vida sem as necessidades. Ele cumpre com a palavra, porque Ele cumpriu na minha vida. Ele foi fiel, mesmo não sendo dizimista. Amém? Por isso, aquele que tem a sua oferta pode trazer aqui na frente. E aqueles que hoje não tiver, façam um propósito com Deus. Se você está passando na mesma necessidade, creio eu que não esteja, mas ore ao Senhor e Ele suprirá a sua necessidade. Assim como a palavra dEle é fiel, Ele supre as nossas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Eu vou convidar aqueles irmãos que podem se colocar de pé para nós fazer uma oração. Amém? Senhor meu Deus, Senhor Jesus, agradecemos, Senhor Jesus, aquele que dizimou, Senhor Jesus, aquele que ofertou, Pai. Que na casa dele, Senhor Jesus, não venha faltar, Senhor Jesus, nenhuma necessidade, Pai. Senhor Jesus, que Tu derrame as Tuas bênçãos, Pai, que Tu derrame, Senhor Jesus, toda a graça divina, Senhor Jesus, sobre eles. Aqueles que não podem dizimar, Senhor Jesus, abençoa também, Pai, para que ele possa ser um dizimista fiel, um ofertante fiel ao Senhor. Porque sabemos que o Senhor é fiel a nós. Mesmo, Senhor Jesus, não somos fiéis a Ti, mas Tu é fiel conosco, Pai. Porque Tu não deixa faltar na nossa mesa, Tu não deixa nós passar a necessidade, Pai. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor sempre me sustentou. O Senhor sempre foi fiel a mim, Senhor Jesus. Te agradeço, meu Pai, e Te peço, Senhor Jesus, continua abençoando essa casa, Pai.
Continua abençoando, Senhor Jesus, porque precisamos, Senhor Jesus, dessa oferta. Esse dinheiro, Senhor Jesus, não é para o pastor, não é pelas necessidades dele, mas sim para a casa do Senhor Jesus, para que toda necessidade que aqui precisa seja, Senhor Jesus, contribuída com essa oferta, com esse dízimo, Senhor Jesus. Por isso te agradecemos, Pai, aquele que é ofertante, aquele que é dizimista, aquele que não é também, Pai, o Senhor é fiel a ele também, Senhor Jesus. Derrama toda a graça, todo o teu poder, Senhor Jesus, e te agradecemos, Senhor Jesus. E que tenhamos, Senhor Deus, um culto maravilhoso, uma continuação, uma palavra, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja nesse lugar, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Agora vamos ouvir um cântico pela irmã Nayara. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Esse louvor que eu vou cantar, eu gosto de cantar ele porque ele me lembra quando Deus me tirou de lá do meio do mato, onde nós estávamos escondidos, eu e o Tiago, porque a gente devia pro pessoal que a gente usava droga. E eu lembrei desse louvor e eu pedi para Deus que Deus me tirasse eu e o Tiago de lá. E hoje a gente está servindo a Deus faz 2 anos já, sem recaída nenhuma, e não vai mais acontecer. Então eu vou cantar esse louvor. Shopee Vídeo. Assista vídeos curtos e descubra produtos incríveis para o seu dia a dia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não aqui. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Você é um milagre. Você é Juliano, o outro Juliano lá atrás, o Adriano, a Ivanete, o Volmir é um milagre. Todos nós temos uma história de milagre na nossa vida. E isso nós devemos ao Senhor Jesus. Nós recebemos milagre porque temos fé. O irmão Juliano falou hoje, através da nossa fé. Logo após, agora nós vamos ouvir a equipe de dança e vai ser um louvor maravilhoso. Vamos ficar em espírito de oração nesse momento. Até que eles venham. Eu quero dizer para vocês que eu sou um milagre também. Porque não era para mim nascer viva. Na verdade, eu nasci morta. Jesus ressuscitou através de um voto que a minha mãe e o meu pai fizeram. Vamos ouvir.
Depois da irmã, vamos ouvir uma palavra agora. Ela vai pregar em espanhol. Aos pouquinhos nós vamos entendendo, porque os irmãos espanhóis também precisam ouvir a palavra. Boa noite, amados irmãos. Saludo a amada igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em espanhol, mas também portunhol, né? Assim fala. Podemos procurar em Mateus 5:44. Glória a Deus, aleluia. Mateus 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra es hermosa porque ella nos invita a que nosotros amemos al que nos maldice. Mis hermanos, que ustedes se preguntarán, oh, hermana Alexandra, como eu vou amar a meu vecino se ele me maldice? Bota hechiceria para minha casa. Como eu vou amar uma pessoa assim? Não falo eu, fala a palavra. Deus diz: amar o prójimo como a ti mesmo. Bendecida al que o maldice. Não pagueis mal com mal. É ruim para nós. Sim, é, porque eu passei por isso. Para eu perdonar, eu pedi perdão, era muito ruim. Mas, meus amados irmãos, mientras nós não tiremos essa raiz de amargura de nosso coração, mientras que não saquemos isso que nos calcome aqui adentro, não vamos avançar nos caminhos de Deus. Você, tanto como eu, devemos procurar em vosso coração que não nos deixa avançar mais para lá. Deus quer fazer grandes coisas com nós. Que donde nós botemos nossa mão, el que é paralítico, que não pode caminhar, vai caminhar. E eu tenho a certeza de que nós vamos olhar isso aqui. Pero para nós olhar isso aqui, temos que viver o evangelho. Eu não sou perfeita, irmão. Eu cometo erro. Eu não sou perfeita porque não estamos em espírito, né? Estamos em carne aqui, não estamos em espírito. Pero dia a dia eu falo com meu marido e falo para ele: oh, temos que revisar-nos, porque temos que viver o evangelho dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa, meus irmãos. Então, temos que perdonar. Eu vivi com raiz de amargura muitos anos. Aí está meu irmão. É testemunho disso. Muitos anos. 4, 5 anos sem falar a meu irmão. Cada vez que nos olhávamos, brigávamos como dois homens. Brigávamos como dois homens. Eu não tenho vergonha de falar. Brigava. Eu desejava a morte para meu irmão. Quando eu conheci a Jesus, todo mudou em minha vida. Deus tirou esse coração de pedra e botou uno de carne aqui.
Desde ese momento yo empecé a amar a mi hermano. Fui y pedí perdón para mi hermano, perdóname. Y él falou para mí así, yo no te perdono. ¿Sabes por qué yo no te perdono? Porque por tu culpa, casi yo tirei minha vida. E eu falei, não importa que não me perdones. Já Deus é testigo de que eu pedi perdão para você. Já o trabalho lo vai fazer Deus. E hoje em dia estamos aqui, eu e meu irmão juntos, louvando ao Senhor. Então, meus irmãos, tirem toda amargura, todo ódio que tenha em seu coração, tire, para que podamos avançar nos caminhos de Deus. E Deus possa fazer o que quer fazer com nós. Fazer milagro. Coisas que nós não hemos visto, vamos a olhar aqui nesta igreja. Eu tenho a certeza, meus irmãos. Isso é minha palavra nesta noite. E eu contei um pouco de meu testemunho, mas não sou eu que falo, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus. Amém. As irmãs se liberam ali, que tem mais alguma irmã ainda que vai cantar conosco. Vamos ouvir o irmão Luiz com louvor. Em primeiro lugar, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estava analisando o grupo de dança, das gurias, dos irmãos. Emociona muita gente, né? Quero que a igreja fique em espírito de oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse louvor maravilhoso. Vamos as irmãs adorar ao Senhor também.
Glória a Deus. Nós estamos nos preparando para o mês de junho, nós comemorar o aniversário do Círculo de Oração. As irmãs, e daí nós estamos programando para o 3º domingo de junho, um culto especial, um domingo à noite aqui na igreja. E vai ter a participação de mulheres. Todos os irmãos vão ser bem-vindos, vão estar presentes também. Mas quem vai dirigir e quem vai pregar vai ser as mulheres. Vai ser muito importante que nenhum de vocês falte, para ver também essas mulheres fazendo algo para Deus. E também no domingo que vem, que é o dia 4 de maio, nós vamos celebrar a ceia. Porque o segundo domingo é o dia das mães, aí fica muito apertado. Então vai ser no dia 4 de maio, a celebração da ceia. Vamos ouvir uma palavra pela nossa pregadora de hoje, a irmã Elizabeth. Vamos ficar em espírito de oração, orando para Deus dar força e dar graça para a irmã. Eu saúdo a amada e abençoada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa, se meu coração saltar por aí, tragam de volta. É emoção. Só quero dar glória a Deus, então, por esse momento e essa oportunidade de estar aqui. Eu vou, então, ler a palavra aqui, primeiro a Reis, capítulo 18, do 20 ao 25. Primeiro Reis. Amém? Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí, os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é o que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Irmãos, glória a Deus. Uma palavra muito forte. Uma passagem bíblica que toca muito forte na vida da gente, principalmente, né, das pessoas que escolhem o caminho de Deus. Eu vou falar um pouquinho, fiz as minhas anotações aqui, mas daqui a pouco eu largo ela. O profeta Elias,
Quem é o profeta Elias? O que significa Elias? O Senhor é meu Deus. Olha que forte isso, tremendo, né? Aleluia. Elias foi um profeta do Antigo Testamento que tinha a missão de chamar o povo de Israel ao arrependimento e combater a idolatria. Ele ficou conhecido por desafiar os 450 profetas de Baal, onde Deus mostrou o fogo do céu. E também a passagem mais adiante que Deus vai levar ele, né? Ele vai subir ao céu numa carruagem de fogo, que isso é lindo e maravilhoso, até de assistir, como foi maravilhoso o que o profeta Eliseu presenciou, né? Elias viveu em uma época de decadência espiritual em Israel durante o reinado de Acabe. Acabe era o rei de Israel. Ele era muito perverso e se casou com a princesa Jezabel, mais perversa ainda. Ela era muito assim, o espírito maligno. Ela levou idolatria para o povo, para adorar ídolos. Tanto que esses 450 profetas aí, era tudo motivação por ela. Oferecia sacrifício, eles se cortavam os braços, mostravam o sangue. Eles faziam horrores ali em Israel. E o povo todo estava, olha, era uma decadência assim até que veio uma grande seca ali. E o povo estava sofrendo muito. Tantos os que acreditavam no Deus poderoso estavam sofrendo por causa dos idólatras que acreditavam, então, nesses deuses, como é que eu vou dizer para vocês, fictícios, que nada tinha a ver. A missão, então, de Elias era restaurar a fé em Deus, enfrentando diretamente o culto de Baal. E essa adoração de imagens e chamando o povo ao arrependimento. E o momento, então, marcante foi que ele desafiou, tanto o rei Acabe acatou o pedido de Elias, do profeta Elias, para fazer esse encontro no Monte Carmelo. Era um monte muito alto, muito lindo lá. Lá, eu dei uma estudadinha, eles tinham um altar. Era um altar muito lindo, que eles faziam, levavam os sacrifícios para Deus. Mas ele foi esquecido. Estava todo abandonado. E ele pediu para ser lá. Ele queria um encontro, então, com os 450... meu Deus. Os profetas de Baal. Final. É uma emoção, vocês não pensem, mas a gente se emociona aqui na frente. Então, ele propôs aos profetas de Baal que fosse pego 2 touros, 2 bezerros. Um para ele, para o profeta Elias, um para os profetas de Baal. E como eles eram uma multidão, ali tinha multidão junto dos israelitas, junto com o rei Acabe, ele disse, vocês começam primeiro. Vocês vão fazer adoração e oferecer o sacrifício para o Deus de vocês. Aquele que mandar fogo, é esse o Deus que a gente deve adorar, é esse somente que devemos servir. E ele disse, eu creio no meu Deus. Mas a população daquela época estava muito... Não respondiam nada, eles não sabiam a quem adorar. Eles estavam... Porque eles eram comandados pela Jezabel. A Jezabel metia muito medo, matava, ela fazia horrores. Ameaçava, chantageava. Então, começou a adoração, o sacrifício com os profetas de Baal. Eles pulavam, eles dançavam, eles ficaram de manhã até meio-dia adorando. E nada acontecia. Quando chegou ao meio-dia, eles se desesperaram. E o profeta Elias disse, clamem ao Deus de vocês. Vamos lá, vamos lá. Ele tem que agir. Eles se cortavam os pulsos, jorrava sangue para ver se
os deuses, né, ali de Baal, ele vinha e ajudava, mas nada feito. Ficou intacto o altar dos profetas de Baal. Então, o profeta Elias disse: agora é a minha vez, afastem-se. Gostaram? Ele pegou uns pedrão, sabe, pedras enormes, que eu não sei da onde ele tirou tanta força, que um amigo dele lá quis ajudar, ele disse: não, isso me pertence, é eu que tenho que fazer. Meu Deus falou comigo, é a mim. Gente, glória a Deus, aleluia, a força desse homem. Acho que ele pegou umas, se não me engano, 3 ou 4 pedras daquela para montar o altar, e ele carregou e colocou. Ele fez bem certinho o altar, onde estava desestruturado, ele montou. Aleluia. Aquele altar, ele trouxe daí o bezerro, ele colocou primeiro a lenha, colocou bastante lenha também, colocou, parece que dividiu o bezerro, se não me falha a memória, em 3 partes, colocou ali em cima, ficou assim bem certinho o altar, e antes dele orar a Deus, ele disse assim: eu preciso de, eu não me lembro o nome, jarros de água, bastante água, tragam para mim. E daí o rei disse: sim, tragam água. E os outros: como assim? Ele vai colocar água? Onde vai vir fogo? Ele está sonhando que vai pegar fogo aí? E ele olhou e disse: eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Deus, aleluia. Ele colocou bastante, foi acho que 3 camadas e coisas de água, aquela água jorrava ali, molhou tudo. Aí então ele pediu mais uma vez que o povo se afastasse um pouquinho, e ele se ajoelhou e orou no seu altar. Naquele altar ali que estava pronto para Deus ali. E até eu faço questão de ler para vocês o que ele disse para Deus. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Glória a Deus, amém, aleluia. E ali a pouco, os movimentos dos olhares para o céu. Não demorou, ele terminou a oração, veio aquela bola de fogo, mas uma bola brilhando, e incendiou todo o altar que ele tinha preparado para o Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. O povo ali, desceu o Espírito Santo, sim, porque eles diziam: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E os profetas de Baal baixaram a cabeça: não pode, eu não acredito. Eles não acreditavam no, eles tinham visualizado. E o rei, ele ergueu, ele soltou lágrimas, baixou a cabeça, ele se ajoelhou e disse: é Deus, Deus. Ele gritava muito: Deus, como se dissesse: você existe. Glória a Deus. Então, daquele momento em diante, só seguindo um pouquinho a história bíblica, teve que ser cumprido o que a ordem de Deus. Os profetas de Baal desceram um pouco até um rio ali que tinha abaixo. É muito chocante, mas a espada do rei Acabe foi dada para Elias. Ele foi lá, não só ele, né? Ele matou o principal e os outros. Ele teve que matar os profetas de Baal. E os outros todos foram mortos também. Mas era necessário, porque senão não se sabe o que ia acontecer com o povo de Israel. Então, amados irmãos, o que eu quero trazer de mensagem para a vida nossa
com esse texto maravilhoso e chocante para a vida. Eu nem vou ler, eu tenho 3 folhas que eu escrevi. Eu não vou ler. Eu não vou ler porque Deus fala, então eu vou ter que falar o que Ele me diz. O Espírito Santo vem e eu preciso falar o que Ele manda dizer. Não vai adiantar eu ler. É coisas lindas que eu escrevi aqui. Mas, glória a Deus, Ele vai dizer para mim o que é para passar para vocês. Começando, a exemplo do profeta Elias. Construam o altar de vocês. Construam nas suas casas. Não precisa ser no Monte Carmelo, não precisa ser no Monte Horebe. Pode ser no monte da casa de vocês, um lugar de oração, um lugar de guerra. Eu tenho meu quarto de guerra, eu tenho. E ali eu amo me ajoelhar e falar com Deus, porque Ele vem falar comigo. Então, Ele sabe das angústias do povo, Ele sabe. Tanto que Ele levantou o profeta Elias. Mas nós aqui podemos ser profetas nas nossas famílias, sim. Nós podemos. E Ele quer. E Ele quer que nós façamos isso. Nós não podemos adorar 2 deuses. Eu vou dizer um que é Deus poderoso e outro Deus que é outros deuses de outras. Eu não vou falar em religiões, tá? Pode ser religiões também, mas nós não podemos adorar outros ídolos, ser idólatras. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Glória a Deus. Nós não podemos dividir o coração, porque Deus não quer o coração pela metade. Ele quer inteiro para Ele, porque pertence a Ele. Porque se você é um servo de Deus, você tem que ser inteiro a Ele, obedecer a Ele inteiramente. Se você faz um voto, um sacrifício para Deus, você seja grato, saiba agradecer, porque milagres como aconteceu ali, para aquele povo de Israel, acontece na nossa família. Numa noite em que eu orava e implorava a salvação de uma neta, Ele falou comigo, sim. Eu te escuto, eu não era batizada pelo batismo das águas, mas pelo batismo do Espírito Santo, eu já era ungida. E Ele falou comigo, irmãos, faça a tua parte e eu vou fazer a minha. Porque você é serva, você é escolhida e eu vou fazer a tua. Ele pegou nas mãos a minha neta e diz, ela está salva porque ela corria risco de morte. Mas Ele não deixou acontecer. Então eu sei que eu sirvo um Deus vivo. Ele já tinha falado muitas vezes comigo, mas a partir dali, o meu altar precisou ser montado naquele quarto. E eu orar e pedir, implorar. E Ele me mandou a resposta. Eu não me arrependo, meus irmãos. E eu vou trazer a salvação, sim, para toda a minha família. Porque Deus não vai me abandonar, como não vai abandonar vocês. Ele sabe aqui, vamos abandonar. Eu vou falar um pouquinho. Tem muito espírito de Jezabel, tá? O que Ele manda dizer. Não se deixe influenciar pelo espírito maligno dessa mulher. Não deixe. Espírito de prostituição, espírito de coisas feias, de inveja, de fofoca, de intriga, de ciúme, para desfazer os lares. Não se deixe envolver. Orem a Deus quando vocês se sentirem com indecisão, tiver que tomar uma decisão, orem a Deus. Peçam orientação a Ele e Ele vai ajudar vocês. Ele vai mostrar o caminho. Se não forem palavras, como a irmã falou, Ele vai mandar anjo para vocês, em forma de pessoas, glória a Deus. E pessoal, outra que eu queria falar assim para vocês nesta noite, em que o Espírito fala, você que chegou aqui com o coração angustiado, você não vai sem resposta para casa. Não vai.
Porque ele, enquanto você vai chegar depois em casa, a resposta já vai estar, porque ele já preparou tudo. E eu profetizo para vocês, o mês de maio está iniciando. Vai ter muitas vitórias na vida das famílias. Em todas as áreas, em todas. Principalmente financeira, saúde. Assim manda dizer o Senhor. Não desanimem. Pode ser que uns dias a gente passe por tribulação. A gente entre numa caverna, a gente fique no deserto, mas é ali que a gente vai se fortalecer. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, maravilhoso, poderoso, Ele quer ver nós, sabe como? Por mais que tenha dificuldades, Ele quer ver nós felizes. Ele quer ver a família unida. Ele quer ver a família assim, sendo irmão, pedindo perdão para o outro. A união é muito importante. Então ele diz para todos nós, não desanime, porque eu sou o Senhor teu Deus, ao qual te trago ânimo e vida transformada. Vai acontecer avivamento, pessoal, vai acontecer, porque ele disse que muitas pessoas, olha, vão ver, vão assistir e não vão acreditar que é o Deus Todo-Poderoso que está fazendo isso. Glória a Deus, aleluia. A nossa igreja aqui, nossa, eu vou falar, é muito lindo de ver a multidão de pessoas orando aqui. Vai encher essa igreja de fiéis, porque Deus manda dizer que os dons são para serem usados e não para serem guardados para si. Vai ter muita cura nessa nossa igreja, porque são pessoas que precisam estarem bem curadas para honrar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para levar o evangelho a todas as partes do mundo, começando por Frederico Westphalen. Não vamos desanimar, vamos se fortalecer e vamos servir a um só Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu só preciso falar para vocês o que eu anotei, só um pouquinho aqui, que é bem importante. Só que eu quero ver o versículo. Achei. Glória a Deus. Jesus nos diz e nos alerta sobre: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Vamos ver. Vocês não podem, ainda ele diz, vocês têm que amar um ao outro e não desprezareis uns aos outros. Vocês também não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha que importante, a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é importante? Glória a Deus. É, muito, muito. Quando soubermos usá-lo, quando soubermos ter gratidão por ter esse dinheiro na mão, quando soubermos administrar esse dinheiro, aí ele vai ser bem usado até na obra de Deus. E digo mais, aqui na nossa igreja, a nossa igreja cristã aqui do nosso pastor Natalino, que é todos nós, né? Mas na frente a pastora Dinair e o pastor Natalino, vai ter muitas bênçãos chegando financeiras,
para o crescimento dessa igreja. Vocês vão ver quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer. E o pessoal do nosso bairro aqui vai se encantar, mas que seja um encanto louvável. Porque Deus existe. E a nossa igreja, ela é muito ungida. E isso é maravilhoso. Estar aqui, falar de Deus, nos deixa uma paz maravilhosa. Nos leva para casa, nos traz com aquela paz interior. Você pode chegar aqui bastante desanimado, mas você volta muito feliz. Eu convido aos irmãos aqui para pensarem um pouquinho agora. Não há muito tempo para decisão. Tomem a decisão agora. Eu não posso ficar em cima do muro. O profeta Elias, ele cuidou da salvação dele. Por isso que ele foi um profeta obediente. E nós podemos seguir o exemplo, sim. Não vamos, irmãos, ficar em cima do muro. A noite é hoje. Se vocês não decidiram ainda aceitar Jesus, não pense muito. Porque Deus tem projeto para a vida de vocês. Deus tem maravilhas para fazer na vida de vocês, na família de vocês. Escolham esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Chegando a Ele, nós chegamos ao nosso Pai, que é Deus. Não temam. Não precisa ter medo quando nós temos um Deus poderoso que nos guarda. Aleluia. Não temam. Decidam. Estão no muro. Pulem para o lado certo, que é o lado de Deus, nosso Senhor, nosso grandioso, exaltado, poderoso. E hoje é a noite que vocês podem se reconciliar com Deus. Chegaram com o coração aqui ferido, mas venham tomar posse dessa bênção. Não vão para casa sem tomar posse dessa bênção, dessa oração. Aqui os nossos líderes são maravilhosos para ministrar uma palavra, para tocar, para uma oração. Decidam hoje. Eu quero seguir Jesus. Vamos lá? Eu quero seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu deixo essa mensagem, essa palavra de todo o coração. Desculpe algum momento aí. É que é a minha primeira vez assim que eu falo um pouquinho mais. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a oportunidade. E dizer aos irmãos assim, eu não sei se o pastor me libera para fazer uma oração. Eu peço que vocês, em momento de oração, fiquem em espírito de oração, fiquem de pé. Fiquem de pé. Peço que fechem os olhos. Coloquem a mão no coração. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, com o poder do teu sangue, faz a tua obra na vida do teu povo que aqui está reunido. Essa igreja maravilhosa, ungida, ao qual você nos deu. Senhor,
Enche nossa vida de Espírito Santo. Enche nossas casas, as nossas famílias. Senhor, nos dá avivamento. Transforma, Senhor. Dá salvação. Derruba as escamas dos nossos olhos, Senhor. Toque no Senhor e nos dá o poder da tua graça. Senhor Deus, hoje você tira todo esse fardo pesado que está nos nossos ombros. Livra-nos de todo o mal. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nos dá a paz. Nos livra de toda sujeira, de todo vício, de toda ansiedade. Que a luz de Jesus Cristo, Senhor, venha nos iluminar. Venha nos encher de vida, nos ensinar o caminho que temos que seguir, que é o seu. Senhor, nos visita agora. Toca, toca em cada coração e faz morada. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, você está aqui. Espírito Santo, desça sobre a vida de cada pessoa. Toca, toca, Senhor. Toca nessas enfermidades, Senhor. Aonde estão, Senhor? Toca agora e vai curando, vai curando. Passa teu sangue. Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, enche-nos de vida e paz. Nos dá paz, libertação, o amor que a gente precisa, Senhor. Nos perdoa de todos os pecados, Senhor. Faz um vaso novo para trabalhar na tua obra, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito, ó Pai, e nos dá a tua salvação. Vem, Espírito Santo, trazer a alegria que precisamos. Vem na vida financeira, na saúde, prosperidade, abundância, fartura para essa tua igreja que serve a Ti. Oh, Pai de bondade, vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende a tua luz, o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai de bondade, eu te amo de todo o coração. Glória a Deus, aleluia. Repitam comigo: eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, meu Deus. Você é único e poderoso. A minha vida, a vida da minha família, pertence a Ti. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus usa os seus servos como Ele quer. Aleluia. E eu quero dizer para vocês que cada um de nós, o que o Senhor quer, que nós tenhamos comunhão com Deus. Você fale com Deus. Agora a irmã Elizabeth, ela falou muito sobre isso, com o nosso relacionamento com Deus. E nós temos que ter particular, eu com Deus, tenho que ter um relacionamento. Você fala com Deus, aonde você estiver, fale com Ele. Porque a nossa vida, nossa saúde, a nossa vida, o nosso alimento, tudo depende dEle. Então vamos estar em comunhão com Ele. Amém? No do Espírito, ali adorarei. Pode acompanhar com as tuas palmas. Ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, lhe
adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Espírito, Espírito, aleluia. Amém. Boa mensagem, poderosa mensagem. Ficam em pé um pouquinho, já estamos despedindo. Uma mensagem completa, início, meio e fim. E uma oração profética para todos nós. Vamos voltar para as nossas casas abastecidos, com os nossos tanques cheios, né? Para uma semana de batalha, uma semana de luta, mais uma semana de vitória. Creio nisso, amém? E a mensagem ministrou cura, e aliás, a cura está aqui dentro. A unção de cura está dentro dessa igreja. Amém? Lembram quando a Dinair foi a Porto Alegre para ajudar a nossa filha no hospital, devido à nossa neta, naquela situação, que como a irmã falou, a irmã Elizabeth, a nossa neta, também estava entre a vida e a morte. E aqueles que vieram nos cultos da semana passada viram ela aqui. Então, salva, sã e salva. E a Girle, no desespero, ligava e eu dizia: olha, que eu sei, a mãe está em soledade. A coisa está ruim aqui, está muito ruim. Até quando ela estava nos ligou, disse assim: olha, agora eu não aguentei, eu tive quase baixar. O médico teve que me tratar também, porque não aguentei de ver nossa neta, nossa filha na situação
nossa filha, vendo a nossa neta, filha dela, naquela situação. Eu não aguentei e desmaiei aqui. Ela é da saúde, né? Ela é psicóloga. Mesmo assim, as coisas estavam complicadas. Aí eu disse, olha, vai 1 hora mais ou menos, leva, que ela está em Lajeado, Estrela, Lajeado, ela está agora com ônibus. Mas deve demorar 1 hora. Não demorou 1 hora, acho que o ônibus levantou o voo dali. Acho que levantou o voo de Lajeado, tem mais de 100 quilômetros, né? Eu acho que ele levantou o voo e, de repente, a Dinair já estava em Porto Alegre. Cheguei, já estou só esperando a Gílio, alguém de lá, vir me buscar. E já começou a melhorar. Quando ela chegou em Porto Alegre, a Gílio, digo, eu tenho um sinal, porque a Emily começou a melhorar. E quando a Dinair chegou no quarto do hospital, ela não sabe disso, né? Ela não sabe. Quando chegou no quarto do hospital, a Gílio já tinha me dito assim, acho que ela chegou no hospital agora porque a Mimi está melhor. Deu uma volta por cima. Gente, valorize o que está aqui dentro. Valorize, gente, abre o teu coração, abre a tua vida. Pedaços da nossa história, a gente vai passar. Eu estou aí, no prego não está mais no pé, o vizinho perguntou hoje. E daí o que houve? Finquei um prego no pé, mas já tirei. O prego já não está. Então a gente está passando por algumas dificuldades, mas isso não é nada. Prego na mão de Jesus, prego nos 2 pés de Jesus, e ficou lá para infeccionar mesmo. Coroa de espinho que varou o seu crânio cabeludo. O que aconteceu com Jesus? Para nós não é nada. O que temos a fazer? Permanecer firme. Deus vai provar se é Ele o Deus ou se é Baal. Se é Ele ou é a Senhora Aparecida. Se é Ele ou é o Santo Antônio. Se é Ele ou qualquer imagem de escultura. Quem é Deus em Frederico Westphalen? Você pode dizer, porque tu sabes quem é Deus. Professamos aqui, profetizamos aqui, declaramos aqui. Mas vamos desafiar. O Deus, que é Deus de Frederico Westphalen, que não está ainda a igreja sendo retirada daqui, a igreja ainda está aqui. Esse Deus vai mandar fogo do céu. Fogo que queima o holocausto, fogo que queima o sacrifício, fogo que dá um sinal que Deus estava em Israel, que o Deus, Senhor de Israel, Jeová de Israel, é o Senhor meu e teu, nosso Deus Todo-Poderoso. Levante a mão e profetizas. O Deus dessa igreja e de Frederico Westphalen é o Deus Todo-Poderoso, que sela neste lugar, não só neste culto, mas em todas as suas reuniões, sela com fogo. Amém. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Aqueles que quiserem, que desejarem, é claro, todos aqueles que participaram do encontro com Deus, já estamos à beira do próximo, tá? Já estamos à beira. Então, vocês sabem que no encontro a gente falou de trilha de liderança. E no primeiro espaço, aqueles que fizeram, é falado também das trilhas de liderança. Então, se você quer ter sucesso espiritual, financeiro, tudo, na tua vida você não pode fugir da trilha. Não pode fugir da trilha. Amém? Então, eu desafio para estarem aqueles que já participaram do encontro, aqueles que almejam chamado de Deus, que é aquele Pedro que estava pescando e Jesus diz, vem Pedro, deixa o barco, segue-me. É aquele que Jesus passou e convidou e ele não hesitou, ele foi. Então aqueles que querem fazer a obra de Deus, quarta-feira estaremos aqui. Só que você entra através de uma rede social, através do telefonema, entre conosco marcando que tu vai estar. Porque nós vamos ter a apostila e as apostilas precisam ser feitas, né, confeccionadas. Então, não são finas, as apostilas são bem grossas. Então, aquelas pessoas que vão vir, quarta,
Mas na outra quarta, mas durante o ano 2025, todas as quartas. Com pequenas exceções, né? Está doente, mas doença, né? É o compromisso que você terá com Deus. É uma equipe, né? Nós vamos entrar no novo curso. Nós vamos iniciar com guerra espiritual. Por que iniciar com guerra? Porque logo vem o encontro e nós precisamos de líderes que entendam esse mundo espiritual. Como a irmã Elizabeth falou aqui hoje, não é pelo que ela falou, mas diante de tudo que ela disse, ela entende, já está tendo acesso a esse mundo invisível, mundo espiritual. Amém? Então vem quarta-feira. Segunda-feira vamos ter conclusão do curso lá com os nossos irmãos, o Juliano, a Mari, a Miriam, né, Miriam? Firme, né? Isso aí, não se deixa abalar. O diabo vai fazer de tudo para derrubar você antes de você fazer aliança com Deus. Porque o diabo sabe que depois que tu fez aliança com Deus, aí você passa a ser filha de Deus. Filha de Deus. Amém? Não é criatura de Deus, é filha de Deus. A Stephanie também, vamos concluir o curso com ele. E domingo, se Deus quiser, dá para marcar? Batismo para domingo? Aqueles que vai cair neve, vai estar geando, vai ter muito frio. Acho que de noite a geada não tem, né? Mas dá para aquecer a água ali. Vamos fazer o batismo domingo? Domingo é ceia. Amém? Aleluia, temos mais candidatos já prontinhos também. Então, domingo vai ter a celebração da ceia, daí aqueles que forem batizados, já vão tomar também a primeira ceia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos com esse coração grato e alegre. Levante a mão e profetiza comigo. Diga assim, em nome de Jesus, eu declaro, trago à luz o que está no meu coração. Declaro uma semana abençoada para minha família, para os meus filhos, minha esposa, meus pais. Abençoado meus professores da escola dos meus filhos. Eu abençoo todo Frederico Westphalen. Eu abençoo agora o meu irmão. Saia do banco e dá um abraço nele e diga assim, eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Eu te abençoo, meu irmão. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Só o Senhor